fazer um exame, como que você está servindo a Deus. Agora, esse exame não é para que você se condene, não é para que você saia daqui se culpando. Esse exame é para que você, uma vez que identificou que precisa mudar, que você saia daqui com a decisão de mudança. Amém, pessoal? Nós devemos saber olhar para a palavra de Deus como uma orientação de Deus. Existem momentos nas Sagradas Escrituras que nós vamos ser corrigidos, mas nem sempre Deus está nos corrigindo. Nós precisamos saber a diferença entre uma orientação que nos leva a identificar comportamentos que precisam ser alinhados de uma correção propriamente. Correção já é quando a pessoa sabe de algo, insiste naquele erro, então Deus ele vem para corrigir. Do contrário, às vezes a pessoa está fazendo algo sem perceber que está fazendo, sem saber que está errado. Deus não vai corrigir. O que Deus vai fazer? Ele vai te orientar. Aí aquela palavra vem, te orienta, te alinha, e você, a partir daquele momento que recebeu aquela palavra, você identifica que algo precisa mudar, você toma a decisão e muda. Então Deus ele está nos orientando. Não recebe nenhuma palavra de Deus, ainda que seja correção, ainda que seja repreensão, como algo para te condenar. Existe apenas um que deseja condenar a nossa vida, é o diabo. E você não está na presença dele, você não faz parte dele, você não deve ter uma consciência de pecado. A tua consciência tem que ser a consciência de um santo, porque você é santo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado ao pessoal do louvor. Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios. Nós vamos ler apenas o versículo 1, depois nós vamos prosseguir nisso. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, ele começa já o capítulo 3, falando sobre as duas classes de cristãos. Ele diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Primeira classe são os espirituais. Repita comigo, a primeira classe são os espirituais. Então Paulo está falando com quem? Com a igreja de Corintos. Eu gosto sempre de observar, quando eu falo sobre essa passagem, que a igreja de Corintos era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo em evidência. O que isso indica? Que nós precisamos tomar cuidado de achar que porque estamos operando em dons, significa que nós estamos vivendo a vida que Deus tem para nós. É preciso entender que os dons foi dado para benefício do outro, mas a presença do Espírito Santo dentro de mim, a nova aliança e todos os outros conceitos da palavra de Deus, foi dada para abençoar a minha vida. Então eu tenho o dom da palavra, Deus me usa com a palavra revelada, mas esse dom abençoa vocês. Se eu apenas ficar baseado nesse dom, você será abençoado e a minha vida não vai mudar. A minha vida não vai ter transformação. Ou ainda que nessa terra eu tenha algumas vantagens, quando eu chegar diante de Deus, eu não serei recompensado pela vida que tive. Por quê, meu irmão? Paulo ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens. Então Paulo está dizendo, ainda que eu tivesse dons, habilidades sobrenaturais, mas não tivesse o amor, nada seria. Então Paulo faz logo uma clara orientação à igreja de que eu preciso tomar cuidado. Eu posso muito ter dons e operar tremendamente nesses dons, mas se eu não tiver o amor é o fruto, a evidência daquilo que está dentro de mim. Amém, pessoal? E Deus é amor. Então Paulo está dizendo, eu posso ter dom, mas se eu não tiver Deus, se eu não tiver o amor em evidência dentro de mim, eu nada seria, não vai resolver nada. Então da mesma forma, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas olha o que Paulo está dizendo para ela. Paulo está dizendo assim, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como o quê? Mas como a carnais. Segunda classe de cristão é os carnais. Então Paulo está dizendo, primeira classe, vamos lá,
não pude falar a vocês como a espirituais. Então tem uma classe de cristãos que são espirituais. Paulo está dizendo, eu não consigo falar com vocês como espirituais, porque vocês não são espirituais. Paulo está dizendo a quem? Ao mundo? Não, Paulo está dizendo à igreja de Coríntios. Então nós precisamos sempre estar alerta nisso. Paulo não estava falando com o mundo não é carnal, o mundo é pecador. Nós precisamos entender a diferença. Existe o espiritual, existe o carnal e existe o pecador. Espiritual e carnal são classes de cristãos. O pecador é aquele que já está lá na vida de pecado, ele peca deliberadamente. Estão me compreendendo, sim ou não? Então vamos excluir eles que nós estamos falando lá. Não estou lá evangelizando, não estou falando com o pecador. Nós estamos aqui na igreja de Jesus Cristo, falando com a noiva de Cristo. Digam glória a Deus. Quem é a noiva de Cristo aqui? Dê um glória a Deus. Então essa palavra é para nós. Paulo está dizendo, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então Paulo está dizendo que toda criança é carnal. Agora, por que ele faz essa analogia entre criança e carnal? Porque criança vive por sentimentos e emoções. Então Paulo está deixando bem claro que os carnais, eles vivem guiados pelo sentimento e pelas emoções. Criança, ela é guiada pelo sentimento, pelas emoções, pelo brinquedo que ela ganha, ela fica feliz porque ela ganhou um brinquedo. O cristão que só fica feliz quando as coisas estão favoráveis, ele ainda não é espiritual, ele é carnal. Então Paulo está identificando aqui. Nós vamos aqui mergulhar nesse entendimento, as duas classes de cristão, qual delas você está inserido? Essa mensagem é para informar você que existem esses dois tipos de cristãos, e você vai fazer agora uma análise, é um raio-x que vai identificar você. Você se identificando como carnal, não saia daqui se sentindo condenado para baixo nem nada. Agradeça a Deus, fique feliz, louve a Deus, porque Ele te traz uma mensagem reveladora para que você possa tomar uma atitude e alinhar a sua vida e viver uma vida de adoração a Deus. Amém, pessoal? Agora, se você está vivendo como espiritual, continue firme nessa evolução, adorando, glorificando a Deus e sendo canal de bênção para outras pessoas. Então Paulo deixa muito claro nesses primeiros versículos os dois tipos de cristão. Primeiro são os espirituais e o segundo são os carnais. Vamos agora aprofundar nisso. Continua o versículo 2 e nós vamos só mostrar aqui para vocês o que Paulo fala. Olha o que ele diz: dei a vocês leite, ou seja, aquele alimento fraco, porque vocês já precisavam estar comendo um alimento muito mais forte, mas Paulo está dizendo, para os carnais, a gente não pode dar tanta comida assim. Então tem gente que vem na igreja, meu irmão, que se ele é carnal, ele não aguenta tanta palavra, ele gosta de entretenimento, tem o louvor, tem dança, tem isso, tem aquilo, ele fica feliz. Mas entrou na mensagem, ele fala, meu Deus, o pastor vai pregar agora, vai demorar uma meia hora. Isso é o quê? Criança não gosta de conversar muito, ele não gosta que o pai dialoga com ele quer brincar. Estão me compreendendo? Porque ele é guiado pelas emoções, pelo entretenimento. É ou não é verdade? Às vezes você vai falar com seu filho, o que você tem que fazer? Você tem que pegar ele e falar, eu preciso conversar com você agora. Senta aqui, você senta lá e conversa com ele. É assim ou não é? Mas se você deixar ele para falar com você, não. Esses dias meu filho falou aqui no altar, falou assim, eu não conversava com meu pai, e aí eu cheguei em casa e falei, filho, quando aconteceu isso? Quando eu só pensava em brincar. Falei, mas aí era uma decisão, né? Precisava viver essa fase. Você tinha que viver essa fase de criança. E é assim, agora virou homem, agora o que tem? Necessidade de conversar, de ter comunhão, de ter diálogo. Por quê? Preciso estar em comunhão com meu pai. Assim é a vida, é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está fazendo essa analogia, entenderam, pessoal? Então ele diz, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então Paulo está dizendo, não tem como eu falar com essa igreja mais profundamente, porque não tem condição de receber. Se eu falar claramente as coisas espirituais para os carnais, eu vou matar os carnais. E fazendo agora mais uma analogia, é a mesma coisa você pegar uma criança lá de 1 ano e dar uma comida muito forte para ela, você faz isso? Você pega um bebezinho recém-nascido e dá uma feijoada para ele comer? Faz ou não? Paulo está dizendo a mesma coisa que eu tenho que fazer com a igreja. Eu não posso dar um alimento forte para a igreja. Por quê? Porque eles ainda são carnais. Vamos continuar.
de fato, vocês ainda não estão em condições. Que triste, né? Que igreja era essa? A igreja de Coríntios. Amém, pessoal? Versículo 3. Porque ainda sois carnais. Paulo está dizendo, vocês ainda não têm condição de comer um alimento forte, porque vocês ainda são o quê? Agora ele diz, porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Paulo está dizendo que o invejoso e aquele que vive fazendo divisão, para fazer divisão tem que ter fofoca. Precisa existir aquele que fica lançando sementinha, dividindo um, dividindo o outro, fazendo panelinha. É ou não é verdade? Paulo estava dizendo, lá na igreja de Coríntios, que tinha esse tipo de crente. Tem crente hoje que fala assim, a igreja tem que voltar nas épocas dos apóstolos. Tem alguma diferença? Alô? Tem alguma diferença? Irmão, o ser humano é ser humano caído em qualquer lugar, em qualquer era, em qualquer geração. Ele precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, se não tiver a vida de Deus, meu irmão, ele vai manifestar a natureza caída. Amém, pessoal? Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Forte, né, irmão? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então o que estava acontecendo ali? Uns diziam assim, eu prefiro o pastor Paulo. O outro dizia, eu prefiro o pastor Apolo. Eu gosto mais de ouvir o Paulo pregar. Aí vinha outro e falava, eu prefiro o Apolo pregando. Aí Paulo diz, vocês são carnais. Vocês é igual o pessoal do mundo, prefiro o cantor tal. Não, eu prefiro o cantor tal. Meu irmão, não tenha ídolos. Diga isso para o seu vizinho, diga, não tenha ídolos. Qual é o ídolo que você está cultivando dentro de você? Pode não ser um pastor, mas pode ser um coach. Você não fica um dia sem assistir um videozinho dele. Pode ser um psicólogo, você não fica um dia sem ouvir ele. Pode ser um pastor, você não fica. Você precisa, meu irmão, você não tem comunhão com Deus se não tiver alguém te empurrando. Consegue compreender? Não tenha ídolos. Pode ser um irmão em Cristo, que ele para você é tudo. Se ele pisar na bola com você, você sofre demais. Você está tendo um ídolo. Tira esse ídolo do seu coração. Em quem você se espelha muito? Tem gente que tem um ídolo, que ele se espelha em tudo, meu irmão. Ele quer que a vida dele seja a vida do outro, que é o ídolo dele. Cuidado, meu irmão. Não tenha ídolos. Diga isso de novo para a pessoa que está ao seu lado. Não tenha ídolos. Apóstolo, eu não posso ter pessoas que me inspiram. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando ídolos. A gente precisa de pessoas ao qual nós vamos olhar, nos espelhar e vamos modelar a nossa vida. É saudável, mas ídolos, jamais. Amém, pessoal? Então Paulo está dizendo para a igreja, os carnais são pessoas que vivem fazendo divisão na igreja. Eu não gosto dessa música. Não suporto mais essa música. O que você acha? Eu também não gosto, mais um está comigo, não gosto também. E você, gosta? Eu gosto. Eu não gosto não, por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, a pessoa, claro, tem os seus gostos. É ou não é verdade? Todo mundo tem os seus gostos, mas quando a gente está para louvar a Deus, não existe música moderna, não existe música antiga. Louvor é louvor, ele é atemporal, ele não tem época. Se ele foi feito lá em no tempo de Jesus Cristo, lá na época de Davi, até hoje ele pode ser cantado aqui. Amém, pessoal? Por quê? Porque ele tem uma mensagem que exalta a Deus. Digam glória a Deus. Estão comigo ainda? Então Paulo está falando sobre dois tipos de cristão, o cristão carnal e o cristão espiritual. O que acontece? Para você ser um cristão espiritual, você vai ter que fazer algo, é necessário fazer o que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Filipenses. Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 2, no versículo 12. Sem você praticar isso, você não chega a ser um cristão espiritual. Você é cristão, mas não espiritual. Olha o que Paulo diz aqui, Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação
a salvação de vocês com temor e tremor. Existe uma outra versão que diz assim, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Põe em ação, desenvolva. Meu irmão, você nasceu de novo. Quantos aqui receberam Jesus? Amém. Você nasceu de novo. Pronto, quando você nasceu de novo, o que mudou em você? O teu espírito. A tua essência, a tua verdadeira pessoa foi recriada. Estão comigo, sim ou não? A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, nova. Vamos lá, aqueles que estão em Cristo, nova. Então, quando você recebeu Jesus, o teu espírito foi recriado. Só, acabou. Agora você precisa desenvolver a salvação. Você nasceu de novo, o teu espírito foi recriado, mas você continua com a mente do mesmo jeito que era quando estava no pecado, ou quando estava no mundo. Você continua pensando nas mesmas coisas. Você não saiu do batismo das águas pensando coisas diferentes, você saiu pensando do mesmo jeito. Agora o que você tem que fazer? Desenvolver a sua salvação. Quem não desenvolve a salvação fica paralisado no início da sua caminhada. E se você fica lá paralisado como criança, você é o quê? Carnal. E por que eu preciso desenvolver a minha salvação? Porque sem desenvolver a salvação, você não consegue fazer o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. O que ele diz lá? Quem lembra? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é desenvolver a salvação? Eu nasci de novo, meu espírito foi recriado, mas a minha mente continua ainda corrompida. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ler a palavra de Deus e identificar os pensamentos que eu tenho que estão errados e substituí-los pelo que diz a palavra. Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu estou caminhando com Deus, eu nasci de novo, estou caminhando, desenvolvendo a minha salvação. A palavra diz algo que eu estou fazendo o contrário. O que eu tenho que fazer naquele momento? Puxa, agora não vou fazer mais assim. Por quê? Porque a palavra diz desse jeito e desse jeito. Eu pensava que era assim, mas não é. Eu vou mudar meu pensamento. O que eu vou fazer? Desenvolver a minha salvação. Quantos estão comigo? Digam glória a Deus. Olha o que o apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Olha lá. Alcançando o fim da vossa fé. Repita comigo. Alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A finalidade. Qual é? O que resultado eu tenho que alcançar com a minha fé? O que está escrito lá, igreja? A salvação? Então a minha alma não é salva no batismo. A minha alma não é salva no momento que eu recebi Jesus. A minha alma é salva quando? Quando eu renovo ela pela palavra. Por meio da fé. Porque a fé é crer na palavra. É largar o que você está pensando, substituir o que você está pensando por aquilo que está dizendo a palavra. Amém, pessoal? Então, esse é o fim da vossa fé, a finalidade, a salvação da vossa alma. Então, entendeu o que quer desenvolver a salvação? Você foi recriado no espírito, só que você é espírito, alma e corpo. O espírito recriado, quem faz isso é Deus. Diga: Deus recriou o meu espírito. Amém, igreja? Quem está em Cristo, nova criatura é. O meu espírito foi recriado. Por que eu estou repetindo isso? Porque muito crente fala assim: o Senhor restaurou o meu espírito. Não, meu irmão, restaurar é passar uma maquiagem no que está velho. É dar uma arrumada no que está velho. Deus não arrumou o teu espírito velho. Deus recriou nova criatura. O teu espírito velho foi arrebentado. Digam glória a Deus. Deus exterminou o teu espírito velho. Amém, pessoal? Porque esse espírito velho era o espírito que tinha a natureza do diabo. Deus acabou com ele no novo nascimento. Agora você tem uma nova criação. Agora o seu espírito é o espírito que Deus criou Adão para viver lá no Éden. Ele jogou fora. O teu espírito agora é novinho em folha. Digam glória a Deus.
Por isso você pode ser chamado filho de Deus. Diga um glória a Deus. Teu espírito foi recriado. Só que tem um problema. Esse espírito recriado está numa alma que está caída. Pensamentos mundanos, pensamentos igual a do mundo. Se você tem um espírito recriado, mas tem uma alma que não foi renovada, quando o teu espírito fala, vai à igreja, a alma diz, para que você foi na igreja ontem? Porque a tua alma está corrompida. Agora a alma renovada, o que ela diz? O que a alma renovada vai dizer para o teu espírito quando você fala, vai na igreja? O que a alma renovada fala? Cri, 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 cri. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 outros longe de ti, em qualquer outro lugar. Que mais que ela diz? Não deixei de congregar como é costume de muitos. Se a pessoa não tem a alma renovada, ela não vai ter esse processo. O que vai acontecer? O espírito dela não vai conseguir dominar o corpo vai fazer o que a mente caída vai querer fazer. Conseguiram compreender? Então, o que mais a palavra, que mais a alma recriada vai dizer? Ele vai lembrar de Davi. Ele vai lembrar de Davi, né? Davi diz assim: eu tenho prazer de estar na sua casa todos. Prazer de estar na sua casa todos os dias. Então, o teu espírito diz: vai adorar, vai se reunir como igreja. A alma renovada vai dizer: um prazer estar na presença de Deus todos os dias. Não deixei de congregar como é costume de muito. E aí o que acontece? O teu corpo vem para a igreja. Conseguiram entender, sim ou não? Está ficando claro para você ou não? Agora do outro lado, o espírito renovado, porque quem fez foi Deus. Deus faz a parte dele, só que você não faz a sua, você não desenvolve a salvação, você não muda a tua mentalidade. O Espírito diz, vai se reunir como igreja, vai na casa de Deus. A mente diz, não, você estava ontem lá, você foi domingo. O corpo faz o quê? Vai para o sofá. Conseguiram entender? Eu estou dando só um exemplo de igreja. Vamos dar outro exemplo? O Espírito recriado, o que ele está fazendo? O que ele vai fazer você a fazer? Sempre fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, ser fiel à tua esposa, mas a tua alma não foi renovada, você logo começa a pensar em outras mulheres, você logo começa a ter desejo de ver filme pornográfico, a tua alma não foi renovada, o teu espírito diz, não faz isso não, a tua alma fala, só mais uma vez, o que o teu corpo faz? Conseguiram entender? E quando o teu corpo faz isso, o que você está fazendo? Plantando. É assim ou não é? Se você está plantando, você está construindo o seu futuro. Aí você não sabe por que as coisas começam a dar errado. Amém, pessoal? A tua alma dá uma sugestão. Você pode sair com quem você quiser. Deus é perdão. O teu espírito não faz isso. Teu espírito fala, não faz isso. A tua alma, não, depois Deus perdoa. Aí você vai lá e sai com uma pessoa. Não era para ter saído. O seu corpo agiu, saiu com uma pessoa. Qual é a consequência disso? Com aquele que você se une, você faz um corpo com ele. Você se deita com um hoje, com outro amanhã, com outro depois, com outro depois. Daqui a pouco você é uma pessoa com um monte de corpo. Moral da história, você é um monstro. Conseguiram entender? Existe uma cabeça com vários corpos? Isso é monstro, não é? É a única forma da gente definir isso. Amém, pessoal? Amém. O contrário. Existe um corpo com várias cabeças? Existe? Mas a moça vai lá, deita com um, deita com outro, deita com outro, deita com outro. É um corpo com várias cabeças. Virou um monstro. Aí não sabe por que a vida só dá errado, não sabe por que vive uma vida cheia de traumas, porque tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque carrega toda a maldição com ela. Mas agora eu nasci de novo, apóstolo. Se nasceu de novo, meu irmão, então você é a nova criatura. Se é a nova criatura, renova a tua mente. Começa a pensar como mulher de Deus. Começa a pensar como homem de Deus. Sabe por quê?
Porque o teu espírito recriado, a tua mente renovada, o teu corpo vai glorificar a Deus. E quando você glorifica a Deus, você está plantando sementes que glorificam ao Senhor. Qual é o resultado disso? Bênção. Então, que tipo de cristão nós somos? Carnal? O carnal não renova a mente. Ele não desenvolve a salvação. O carnal, eu já nasci de novo, eu estou na igreja, glória a Deus, eu estou lá. Irmão, a tua mente, como estão os seus pensamentos? Alô? Vocês ainda me amam? Sim. A palavra não vem para te ferir. Deus vem para te dar orientação, para você alinhar a sua vida e viver uma vida de bênção. Isso aqui não é condenação. Deus não está para condenar ninguém. O Pai te ama. E por Ele te amar, Ele te mostra o que precisa ser feito. Se você é um filho sábio, você vai glorificar o Pai, porque o Pai não te deixa perdido. Amém? Vamos de novo, o versículo 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, deu problema aí? Eu vou ler então para vocês. Obedecendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém, pessoal? Meu irmão, você está entendendo aqui que existem duas classes de cristão. Primeiro, quem é? Qual é, irmão? O segundo, qual é? O que vai fazer você ser espiritual? Desenvolver a sua salvação. Desenvolver a salvação é continuar o processo de salvação que Cristo iniciou. Está claro isso? Por que eu estou repetindo isso, meu irmão? Porque eu sei que isso é quase pouco ensinado. Quase pouco ensinado, não. É pouquíssimo ensinado pelo Brasil afora. E nós temos pessoas que já estão vivendo a graça há muito tempo, tem pessoas que estão se inserindo na graça agora, que talvez nunca ouviu falar isso. Então eu preciso repetir, para que a pessoa aprenda. Quando eu não entendo isso, sabe o que eu vou fazer? Aí eu entro com a religiosidade. Irmão, para você quebrar a carne, você tem que jejuar 21 dias, que nem fez Daniel. Meu irmão, qual é o mandamento disso na graça? Mas o Daniel, então, Daniel viveu aonde, meu irmão? Antes da cruz, antes da redenção. Mas Jesus jejuou. Mas ele nunca mandou o jejuem. Ele fez porque ele era judeu. Ele não fez porque ele era cristão. Ele nunca mandou a noiva dele, diz, minha noiva, jejuem. Mas ele falou para os apóstolos, esta casta de demônios só sai por meio... Quando que ele falou isso, meu irmão? Para os apóstolos cheios do Espírito Santo? Ou para os apóstolos que ainda não tinham nascido de novo? Mas os apóstolos não nasceram de novo. Quando se deu o novo nascimento? A partir da cruz. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Não existia novo nascimento antes da cruz do Calvário. Por que não existia novo nascimento? Porque Cristo é que levou a nossa morte. Consegue compreender, meu irmão? Alô, quem está comigo, diga um glória a Deus. Então, para que classe de apóstolos Jesus falou, esta casta de demônios só sai por meio de jejum e oração? Para os apóstolos recriados em Cristo? Não. Para esses recriados em Cristo, Jesus diz, vão em meu nome, expulsem os demônios. Mudou a direção. Por quê? Se é um novo nascimento, é um novo mandamento. Amém, pessoal? A igreja não nasceu em Cristo para viver debaixo do mandamento antigo dado aos judeus. A igreja nasceu para estar debaixo do mandamento que Cristo deu à sua igreja e à sua noiva. Digam glória a Deus. E como noiva de Cristo, nós temos que viver à altura da palavra que Ele diz. Se você quer andar em santidade, renove a sua mente. Desenvolva a salvação.
Porque, meu irmão, quando você desenvolve a sua salvação, você vai desenvolver, você vai, melhor dizendo, renovar a sua mente, você vai ter a mente de Cristo. Digam glória a Deus. Vamos lá, quem nasce da carne é carne. Se você é um cristão carnal, você está vivendo a carne. Vamos lá para a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Já arrumaram aí? Posso falar? As obras da carne são manifestas. Bom, as obras da carne é obra dos carnais. Amém, igreja? Estão conseguindo compreender? As obras da carne são de quem? Resultados, consequência, frutos dos carnais. As obras da carne são conhecidas. Quais são? Imoralidade sexual. Consegue entender? Bom, se é obra, se é resultado, se é evidência do carnal, qual é a lógica disso? Se eu sou espiritual, isso não vai estar na minha vida. Por quê? Porque a minha mente renovou. E na hora que vier a tentação dizendo, faça isso, a minha mente diz, não faça isso, seja fiel, porque o homem fiel abundará em bênção. Diga comigo, o homem fiel abundará em bênção. Meu irmão, presta atenção, quantos aqui querem ser muito abençoado? Deus está dizendo, orem para ser abençoado. Não, Ele está dizendo que abundar em bênção é resultado do quê? Fidelidade. Se você for fiel, você está obedecendo a palavra, o resultado é muitas bênçãos. Quando o cristão não entende isso, sabe que ele fica na igreja? Deus me abençoa, me abençoa. Deus está dizendo, seja fiel. Seja fiel, seja dizimista, seja ofertante, ama a tua esposa, ama teus filhos, ama o teu esposo, faça o que eu digo na minha palavra, que o resultado é inevitável. O homem fiel abundará em bênçãos. Vamos dizer comigo, o homem fiel abundará em bênção. Então veio aquela tentação para eu trair, para eu cometer infidelidade, o que vai vir? O homem fiel abundará em bênção. Está repreendido isso aí em nome de Jesus. Eu vou andar no Espírito. Digam glória a Deus. Porque eu desenvolvi a minha mente, a salvação. Agora, se eu não tenho essas informações, se eu não desenvolvo a minha salvação, se eu não renovo a minha mente, quando vier a tentação, eu falo assim, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Depois eu resolvo com o que acontecer. Também não sou de ferro. Estão me compreendendo? Deus, Ele perdoa. A mente caída vai fazer o meu corpo pecar, ainda que eu nasci de novo. É por isso que você vê muitas pessoas na igreja, que mesmo nascendo de novo, mesmo sendo batizado, eles não conseguem andar em santidade. Por quê? Porque falta jejum? Não, meu irmão. Não é isso. Jesus está dizendo o que você tem que fazer. Amém, igreja? Vocês estão comigo, sim ou não? Vamos lá, as obras da carne são manifestas. E aí diz, são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria. Você sabia que tem feiticeiro que nunca fez uma macumba? O feitiço está na classe de rebelde. A palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia é pecado de feitiçaria. Deus coloca no mesmo nível o rebelde e feiticeiro. Por quê? O feiticeiro só é feiticeiro porque é rebelde. Tem feiticeiro, meu irmão, que nunca foi numa encruzilhada, que nunca foi numa mata-virgem, que nunca foi na cascata, que nunca fez oferenda nenhuma, mas é aquele rebelde que Deus fala com ele e ele não muda. Estão me entendendo? Por que ele não muda? Porque ele não mudou a mentalidade, meu irmão. Vocês ainda me amam? Esse Deus me coloca em cada uma, mas vamos lá. Idolatria, feitiçaria. Diga comigo, ódio. Preciso falar muito de ódio? Como você está, meu irmão? Apóstolo, eu tenho um ódio aqui, não perdoo não, tenho um ódio aqui. Meu irmão,
Deixa de ser carnal. Deus falou que você tem que amar. O que depender de nós, tenhamos paz com todos. O que depender de você, meu irmão, tenha paz. Se a pessoa não quiser, é problema dela com Deus. Mas o que depender de você, tenha paz com todos. Diga, o que depender de mim, eu vou ter paz com todas as pessoas. Amém? Mas esse desejo de vingança, sabe qual é a melhor vingança? Deixar Deus se vingar. Porque Deus diz, minha é a vingança. A melhor vingança é você deixar Deus vingar. E aí você fala, vai mandar para o inferno. Não, Deus vai salvar e levar ela para o céu. A melhor vingança é salvar alguém. Que você tira da mão do diabo, aquela pessoa cruel, má, ruim, ela vira uma bênção. Você vai olhar e fala assim, como pode? Essa pessoa fez isso, agora está na igreja. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, Ele transforma mesmo. Deus é perito, meu irmão, em arrumar coisa que não presta. Amém, pessoal? Então é isso que nós temos que acreditar. É que a gente quer a vingança do nosso jeito. Não, Deus, eu quero a vingança que o Senhor deu para Faraó. Aquela vingança, matou os primogênitos. Tem que sentir. E a hora que ele for passar no mar, feche o mar para morrer afogado. Deus pode fazer isso? Pode, meu irmão. Mas o que depender de nós, tenhamos paz com... Eu não tenho que pedir isso. A minha missão é, Deus, o que depender de mim, eu tenho que ter paz. Mas se o Senhor puder matar, mata. Não precisa pedir. Amém, pessoal? Senhor, seja feita a tua vontade, que a tua vontade seja a minha. Mate agora. Aí não dá certo. Amém, pessoal? Fique no seu quadrado. Conseguiu entender a expressão? Você tem que perdoar, você tem que amar. Faça isso. E o resto deixa com Deus. Amém? Se Deus transformar aquela pessoa, ela virar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, olha que vingança, meu irmão. Você perdeu um inimigo e o diabo perdeu um servo. Porque você ganhou alguém de Deus agora. Você ganhou um irmão em Cristo Jesus. Amém, pessoal? E o diabo ganhou alguém que vai lutar contra ele também. Amém? Vamos lá. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. O que mais aí? Ciúmes. Esse ciúme aqui, ele é vasto, mas ele inclui aquele ciúme do seu marido, da tua esposa. Sabe aqueles ciúmes que é o controle? Não, aí vem aquelas conversas, né? Eu confio nele, eu não confio nelas. Eu confio nela, eu não confio neles. Eu não consigo entender isso. Se você confia na pessoa e não confia nos outros, a pessoa não vai fazer nada com você. Os outros vai dar em cima mesmo, meu irmão. Amém, pessoal? Estão me compreendendo? Mas apóstolo, eu não gosto disso. Arrume você, meu irmão, fique tranquilo. Amém, pessoal? Não, eu confio quem está comigo aqui. Eu não preciso, não. Ela é uma pessoa de Deus, um homem de Deus. E quando não é apóstolo? Ora a Deus. Deus, coloca os seus anjos na direita, na esquerda, em cima, embaixo. Acampa os seus anjos. Amém? Mas se é de Deus, confia, meu irmão. E se me trair, apóstolo? Perdoa. Eu não perdoo. Deixa aí, é livramento. O primeiro mandamento é perdão. Amém, pessoal? Eu não perdoo, apóstolo. Não fique tentando adivinhar o que vai acontecer quando acontecer. Quando acontecer, se acontecer, você vai ver o que Deus vai fazer no seu coração. Deixa Deus trabalhar. Você fica aí amaldiçoando o relacionamento antes de acontecer. Se trair, meu irmão, tudo que disser será feito. Então para de falar nisso. Vocês me amam ainda? Apóstolo, mas, meu irmão, a boca fala. Seu coração está cheio de desconfiança? Por que desconfiar tanto? Porque eu conheço a peça. Ei, irmãos, então isso aí é o teu ministério. Todo ministério tem problema, mas tem vitória. Amém? Meu casamento é o meu ministério, apóstolo, que é um problemão. Tem vitória. Você crê ou não? Sim. Amém, queridos? É o meu desafio, apóstolo. Então pega esse desafio e fala, Deus, o Senhor está comigo na batalha?
Apóstolo, para vencer isso aqui, meu irmão, vencer isso aí, Deus sabe como tratar. Deixa Deus tratar. Não fique se estressando da hora, ande no Espírito, glorifique a Deus. Apóstolo, estou com ciúmes, que eu não estou me aguentando. Meu irmão, ande no Espírito. Renova a tua mente. Amém, pessoal? O que a palavra de Deus diz? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Então, quando você renova a sua mente, vem aquele temor, o que você vai falar? Não, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Por que eu estou me abalando? Eu confio no Senhor. Ó, meu irmão, quando você faz isso, o teu corpo já começa a ficar tranquilo, você já sente a paz tomando conta do seu coração, porque a confiança não está em você, não está na pessoa, não está nesse mundo, a confiança está no seu Deus. Percebeu como que é bênção viver em paz? É só fazer o que a palavra mandou. Quando a gente não faz o que a palavra manda, sabe o que a gente vira? Um pedinte. A gente fica na igreja, Deus, traz a paz para mim, Deus, faz isso. Sabe por que você está pedindo tanta coisa? Porque você não está praticando tantas coisas da palavra de Deus. Porque quando você pratica a palavra de Deus, a sua oração não vai ser uma oração de petição, você vai precisar pedir coisas muito poucas, meu irmão. Você vai mais agradecer a Deus, falar, Deus, eu te amo. Porque a paz vai surgir do fruto da confiança em Deus. A tranquilidade vai surgir do fruto de você confiar no seu Deus. Amém, pessoal? Ah, mas o que vai ser, apóstolo? Não, meu irmão, confie em Deus. A palavra de Deus diz que Deus cuida de você. Que Deus te conhecia antes mesmo que você se formasse no ventre da sua mãe. Ele deixou você nascer. Então, se Ele te colocou aqui, não te colocou para te quebrar, meu irmão. Deus não te colocou aqui para a sua vida ser um inferno. Confia nesse Deus. Deus, eu não sei por que eu estou passando isso, mas eu sei que o Senhor diz na sua palavra, ó mente renovada, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não permite que eu seja tentado além das minhas forças, e junto com a tentação o Senhor dá o escape. Se o Senhor não deu ainda, é porque o Senhor vai dar, eu confio, ainda tenho força. Mas quando você não tem a palavra, meu irmão, quando vier aquelas tentações, aquelas provações, você já fica ansioso. Ah, por que Deus não me responde? Porque, lembra, meu irmão, se Deus ainda não respondeu, há momentos que Deus se cala. Por que Ele se cala? Porque Ele está trabalhando em seu favor. Imagina o José lá no calabouço, meu irmão, injustiçado. Imagina se você fosse o José. É fácil falar do José, mas se coloca no lugar dele. Imagina se você fosse o José lá no calabouço, e você pedindo, Deus, me tira daqui, isso é injustiça, Deus, me tira daqui, isso é injustiça. E aí, meu irmão, fica imaginando que vinha algumas promoções. Fala assim, ó, tem alguém lá muito bom lá no calabouço? Tem, eu quero promover ele para tal coisa. Vinha a promoção, acho que o José ficava lá esperando, a promoção vai ser para mim, porque eu sou de Deus, Deus vai dar o livramento. Promovia o rapaz do lado, não promovia o José. E foi passando, foi passando, foi passando. O que Deus fez? Deus, eu não vou te promover agora, porque eu tenho que te promover na hora certa. Se eu tirar você daqui, quando o Potifar precisar de alguém, você não vai estar aqui. Meu irmão, e na hora que precisou, na hora que o rei precisou, o que aconteceu? Ah, eu conheço um rapaz que ele consegue falar dos sonhos, traz ele para cá. José foi lá, meu irmão, foi promovido, foi o primeiro governador do Egito. O que eu quero dizer com isso? Se Deus não fez ainda, aguarde, confie no Deus que você serve, porque o que Ele tem é grande, você está querendo pouca coisa. Talvez você vai dizer assim, mas é isso que eu quero, apóstolo. Mas Deus está dizendo, isso é pouco. Amém, pessoal? Você que é pai, você que é mãe, você sabe que às vezes você olha para o seu filho, você planeja o futuro do seu filho. Planeja ou não planeja? Até a pessoa mais simples, meu irmão, aquela pessoa que tem menos condição financeira, ele planeja o futuro do filho. Planeja ou não planeja? O filho deita para dormir, o pai fica ali contemplando o filho dormir, e ele já viaja, vai contemplando. Nossa, meu filho tem que dar sorte na vida, tem que ser abençoado, eu queria que ele fosse isso. Fica assim ou não fica? Fica ou não fica? Imagina Deus olhando para você. Só que você não dorme. Você não dorme, meu irmão. Você é aquele menino imperativo. Deus está falando, fica tranquilo, você sai correndo, bagunçando tudo. Eu não aguento ficar parado, eu tenho que fazer as coisas. E Deus fala, calma, dorme aí para mim sonhar com você. Eu quero planejar o seu futuro, você não deixa apavorado.
Está entendendo a linguagem figurada aqui, meu irmão? Se acalma em Deus, confia no seu Deus. Amém, pessoal? Não é deixar para lá as coisas, meu irmão. Não é tapar o sol com a peneira. Eu não estou falando de você empurrar o problema com a barriga. Eu estou falando de você ter consciência do que precisa ser feito. Analisou, falou assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz, agora não está mais no meu alcance. Ao invés de eu me desesperar, eu vou confiar que eu tenho um Deus que tudo pode. É aí que você tem que agir. Digam glória a Deus. Então, meu irmão, deixa os ciúmes para lá. Não tenha ciúmes. Alguém está lá na sua empresa, está se dando bem, tenha ciúmes dela não, meu irmão. O que Deus tem para ela é para ela, o que Deus tem para você é infinitamente mais. Confia no teu Deus. Após, mas é uma injustiça, você está achando que é injustiça, meu irmão. E Deus está falando assim, não pode acontecer isso. Se acontecer isso, essa pessoa vai ficar tão acomodada ali, que ela não vai ter olhos para aquilo que eu tenho para ela. Deixa o papai trabalhar tranquilo. Confia nele. Então não tenha ciúmes de nada, meu irmão. A pessoa foi promovida, glória a Deus. Aí vem logo aqueles que fazem divisão. Era para você isso aí, viu? Não concordei com isso, não. O que ele quer plantar em você, meu irmão? A discórdia. Confia no seu Deus. Digam glória a Deus. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então Paulo está dizendo aqui, tem coisas ainda que eu nem vou explicar, mas são semelhantes a essas aqui. Eu os advirto, como antes os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vão estar no governo de Deus. Deixa Deus governar a tua vida, meu irmão. Tire tudo isso da sua vida. Agora, lembrando, tudo isso acontece na vida de quem? É o cristão carnal. Por que ele é cristão carnal? Porque ele não desenvolveu a sua salvação. Desenvolver a sua salvação é além de nascer de novo, renovar a sua mente, porque o teu corpo vai obedecer. As ações suas serão de acordo com o espírito recriado, com a mente renovada, e o seu corpo vai expressar a glória de Cristo aqui. Se você não está conseguindo expressar a glória de Cristo, porque a tua mente provavelmente não foi renovada, você pensa nas coisas do mundo, você pensa igual pensa uma pessoa que não conhece a Cristo, você pensa que não pode, que não consegue, que você é um pobre, miserável, pecador, um desgraçado, que você não merece. Aí fica ouvindo esses pastores que dizem, meu irmão, você não é o melhor de Deus, não, você é um desgraçado. Não, meu irmão, você era, agora você é filho do papai. Para de ouvir falso profeta por aí, meu irmão. Fica perdendo tempo com isso, fica a fé tudo corrompida. Apóstolo, olha o que diz, é verdade, eu sou um desgraçado. Não, meu irmão, nós éramos. Digam glória a Deus. Amém, pessoal? Agora o que eu sou? Eu sou a coroa da criação. Diga assim, eu sou a coroa da criação. A coroa é a parte menorzinha, não é? É ou não é verdade? Mas onde ela está? Acima, no lugar de honra. É ou não é verdade? Sim ou não? Está em evidência. É isso que Deus está dizendo para você. Eu sou a coroa da criação. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Ande no Espírito. Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Agora vamos para o versículo, volta um pouquinho aí, acho que é o versículo 16. Desculpa, não é voltar, é adiantar, eu falei errado. Eu acho que é versículo, nós lemos até o fruto do Espírito. Segue os versículos aí que você vai chegar lá, acho que é 21. Isso, volta aqui. Volta, isso. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, olha só. O primeiro cristão era quem? Os espirituais. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Aí vamos dizendo, continua. Aí está dizendo das obras carnais. Pode prosseguir. Vai. Continua. Mas o fruto do Espírito é
amor. Lembra que eu falei? Ainda que não tivesse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor. Por quê? O amor é a natureza de Deus em mim. Digam glória a Deus. Se você é espiritual, você ama. Mas com que tipo de amor? Existem vários tipos de amor. Existe o amor de irmão, existe o amor de marido e mulher, mas existe o amor do tipo de Deus. O amor de irmão é aquele amor que você briga, mas está junto. Não é verdade? Sim ou não? Existe o amor de marido e mulher. A Bíblia chama isso aí aquele amor sexual. Você ama aquela pessoa, mas você se envolve sexualmente com ela. E o amor do tipo de Deus é o amor libertador. É aquele amor que ama a pessoa e quer ver ela liberta. É aquele amor que ama a pessoa e quer ver ela abençoada. Esse amor, meu irmão, deve estar dentro de cada um de nós. Eu devo olhar para as pessoas, o pior pecador, e querer ver ela transformada. Eu não posso olhar para uma prostituta e ver ela como uma prostituta. Eu tenho que ver ela como uma grande mulher de Deus. Só basta ela se entregar a Deus. Eu não tenho que olhar para o traficante e ver ele como um maldito. Ele só é porque ele está lá servindo o diabo. O dia que ele se entregar a Jesus, ele vai ser um grande homem de Deus. Então eu tenho que amar com esse amor, o amor de transformação, um amor de mudança. Amém, pessoal? Não é um amor que me traz interesse, né? Não é um amor de marido e mulher, não é o amor de irmão, é amor do tipo de Deus, que deu a sua vida em favor do outro. Estão conseguindo compreender? O fruto do Espírito é amor. Diga comigo, alegria. Vocês estão comigo ainda? Diga comigo, o fruto do Espírito é a alegria. Então a alegria, meu irmão, de quem é espiritual, não são nas coisas externas, mas é em quem ele é em Deus. Consegue entender, meu irmão? O espiritual, ele é até julgado pelos demais. Por quê? Às vezes, quem conhece o espiritual, olha para a vida dele, ele está desempregado, com um problema na vida, talvez sentimental, familiar, mas ele está feliz. Aí, as pessoas que olham para ele, falam assim, essa pessoa não liga para nada, ó. A vida está uma bagunça, ele está rindo. Esse cara não se liga. Estão me compreendendo? Alguém já passou por isso, meu irmão? A coisa está feia e você está lá sorrindo. A pessoa, como que você consegue sorrir? Eu também não sei. Só sei que existe algo aqui em mim que me faz ser feliz. Amém, pessoal? Agora, o carnal não. O carnal precisa tudo sair do jeito que ele desenhou. Se não sair do jeito que ele desenhou, ele está triste. Por quê? Porque não é alegria no espírito. Diga comigo, alegria no espírito. Diga bem forte, olhando para você mesmo, diga alegria no Espírito. Amém? Alegria, diga o que mais? Paz, diga comigo, paz. O que mais, meu irmão? Você é espiritual? O espiritual é lerdo, vagaroso. Essa paciência não tem a ver com lerdeza, não tem a ver com isso, tem a ver com alguém paciente. Quem é paciente faz o que tem que fazer e crê que vai acontecer. E se não aconteceu ainda, ele fica firme, ele é paciente, ele não é apavorado, mas já faz 2 dias, mas já faz 3 dias, mas não vai acontecer, eu já orei, pastor, ora de novo. Meu irmão, tenha paciência. Mas até quando eu vou ter paciência? Até a hora que Deus achar que você criou juízo, fala assim, ela criou juízo, agora ela está paciente, eu vou dar. Porque a melhor maneira de tratar um paciente é fazer ele esperar. Quer ensinar alguém a ser paciente? Deixa ele esperando. É assim ou não é? Ixi, acho que o povo não gostou agora. Apóstolo, eu achava que Deus ia fazer um milagre dentro de mim. Ele faz um milagre, deixando você esperar. Ó, diga assim, Deus vai me treinar para ser um paciente, deixando eu esperar. Vai passando o tempo, você vai ficando mais calmo, mais calmo, mais calmo. Daqui a pouco a pessoa vai falar assim, ué, você não está bravo? Não, mas não aconteceu ainda, calma. Aí alguém vai falar assim para você, quem te viu, quem te vê, né? Agora você para morrer de repente vai demorar 1 semana. Agora eu sou paciente. Estão me compreendendo, pessoal? Diga comigo, paciência. Amém, queridos? Não aconteceu ainda, apóstolo. Fica firme, meu irmão, paciente. Enquanto não acontece, louve a Deus. Diga glória a Deus.
Enquanto não acontece, glorifica o Senhor. Enquanto não acontece, faça a obra de Deus. As coisas não mudam, apóstolo. E o irmão estava falando para mim: apóstolo, estou com problema no casamento. Eu falei assim: quer resolver seu problema? Vem para a igreja. Mas como assim? Vem aqui de dia, tem muita coisa para fazer aqui, vai resolver o problema do seu casamento. Você vai ficar tão entretido aqui com a gente que você nem vai lembrar do problema lá. Vamos varrer a igreja, vamos acabar com os problemas. Não, mas eu queria chegar em casa e ter paz. Vai ter, confia. A hora que você servir a Deus, Deus ele serve você. Amém, pessoal? Essa é a verdade. Faça a vontade de Deus. Ame alguém, abrace alguém, ajude alguém. Amém, gente? Você vai ver como resolve muitas coisas. Diga comigo: paciência. Aí vai dizendo aqui: amabilidade, bondade, fidelidade. Quando a pessoa é espiritual, ela é fiel. O carnal não consegue ser fiel, irmão, em nada. O espiritual consegue ser fiel. Amém, pessoal? Aí tem mulher que deve estar pensando assim: apóstolo, mas os homens não prestam. Homem não presta. Essa saiu com muitos, né, irmão? Conhece todos. Não é? Não, apóstolo. Então, se você não saiu com todos, você não pode falar de todos. Não é verdade? Homem não presta, ninguém presta, meu irmão, até encontrar Jesus. Que na hora que encontrar Jesus e ele nascer de novo e viver andando em espírito, essa pessoa muda. Ela muda. Amém, gente? Ela muda. É desse jeito, meu querido. Você quer ter experiência? Viva a palavra de Deus. Diga comigo: mansidão. E o que é aí? Domínio próprio. Diga: eu preciso me dominar. Diga: não é dominar o marido, não é dominar a esposa, é me dominar. Contra essas coisas não há lei. Digam glória a Deus. Olha só, Romanos 8:7. Deus está falando com você, meu irmão? Hoje eu estou pregando mais ensinamento, mas receba no teu coração. Isso aqui é para você trabalhar esse mês de outubro debaixo da bênção, vivendo em espírito. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8:7. Olha lá. Posso contar com a ajuda de vocês? Então vamos lá, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Amém? A mentalidade da carne ou a mentalidade do carnal é o quê? Inimiga de Deus. Meu irmão, desenvolva a salvação. Então, como que acontece? Eu vou agora falar mais uma vez para encerrar. Como que acontece? Eu recebi Jesus, grave isso no teu coração. Eu recebi Jesus, na hora que eu entreguei minha vida para Jesus, Ele recriou o meu espírito, Ele me fez de novo, por isso, nova criatura. Amém? Está claro isso? Bom, Ele me fez de novo, mas eu ainda possuo uma mente caída, penso as mesmas coisas, concluo a vida do mesmo jeito, penso do mesmo jeito diante de Cristo. Amém? O que eu preciso fazer? Desenvolver a minha salvação. No novo nascimento dá o start, eu começo o processo do novo nascimento. Nasci de novo, meu espírito, só que agora a minha alma precisa ser renovada. Por quê? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então, com a minha mente carnal, eu vou ser contra os princípios de Deus. Eu vou fazer o que Deus diz para não fazer. Se Deus fala seja fiel, eu vou trair. Se Deus fala ame, eu vou ter ódio. Se Deus fala ajude, eu não vou ajudar, eu vou ser egoísta. Se Deus fala ame o próximo, eu vou pensar só em mim. Por quê? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmo. Então eu não tenho que me amar, eu tenho que amar você. Por quê? A mentalidade que eu tenho não é da carne, a mentalidade é de Cristo. O que Cristo fez? Ele não amou a si mesmo, Ele amou a nós. E hoje o que nós temos que fazer? Amar o nosso próximo como Cristo amou. Então eu tenho que amar você, meu irmão. E o Senhor, apóstolo, você não tem que se amar? Você me ama. Eu te amo e nós nos amamos. Digam glória a Deus.
Aí o que acontece? O espírito recriado, a mente transformada, o meu corpo vai ter ações espirituais. Aí eu vou amar, fruto do Espírito, ações espirituais, ficou claro? Aí eu vou amar, vou ter domínio próprio, por quê? Porque o meu corpo manifesta aquilo que o meu espírito agora recriado vai querer, meu espírito vai querer agradar a Deus, a minha alma não vai impedir, porque a minha alma foi renovada, a minha alma vai concordar com o meu espírito, isso mesmo, para de brigar, para de criar contenda, para de ser pessoas traidoras, para de ser, e meu corpo vai fazer o quê? Vai obedecer. E quando eu obedeço, eu estou plantando. Se eu planto bênção, qual é o meu futuro? Bênção. Quer mudar o seu destino? Viva o novo nascimento. Quer mudar o seu destino? Que tipo de cristão você é? Espiritual ou carnal? Eu sou carnal, apóstolo. Vamos mudar isso hoje. Você vai fazer uma oração agora. E a sua oração não vai ser oração de crentuba, não. Vai ser oração de cristão. Sua oração é: Pai, eu identifiquei hoje que eu estou sendo carnal. A partir de hoje, pegue na minha mão e me guie nesse processo de desenvolver a minha salvação. Eu quero viver para te agradar. Eu encerro com a oração do apóstolo Paulo. Olha Paulo orando pela igreja de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 17. Paulo, olha a oração dele. E eu vou fazer essa oração por vocês esse mês. Paulo, ele ora para a igreja de Efésios, para os Efésios, e diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, era uma oração, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Olha que oração linda, meu irmão. A oração do pastor Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação é de entendimento da palavra, não é revelação, vou ver o CPF da pessoa lá, vou ter revelação. O endereço dela, olha, está acontecendo isso na vida. Não, meu irmão, não é feitiçaria, é revelação, amém? Revelação, no pleno conhecimento dele. Então eu tenho revelação quando eu conheço ele, as coisas se clareiam para mim. Digam glória a Deus. Continuando, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Digam glória a Deus, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele o chamou. Amém? Diga assim: eu fui chamado para algo, e eu quero conhecer isso. Amém? Aí ele diz: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quem é santo aqui? Eu acho que alguns não acreditou não. Aposto que tem uns pecadinhos escondidos. Eu perguntei quem é santo aqui. Santidade é a minha posição. Escute isso, isso é uma outra mensagem, mas já vou entregar ela para você aqui. Deus está mandando eu falar isso. Uma coisa é você estar na posição que Cristo te colocou. Cristo diz que você é santo, essa é a tua posição. Cristo diz que você é amado, essa é a tua posição. Cristo diz que você é filho de Deus, essa é a tua posição. Então uma coisa é eu conhecer a minha posição, e a outra coisa é eu ter as experiências dessa posição. Você é santo, mas você está tendo experiência de santidade? Ou a experiência que você está tendo é de pecados? Você está pecando porque você não está vivendo a sua posição. A sua posição em Cristo é de santidade. Você está pecando porque quer. Você está fazendo escolha. Amém, pessoal? Porque no dia que você falar, eu paro, a sua posição é de santo. A sua posição é de filho, mas está tendo experiência de filho? Filho é abençoado. Filho não fica endemoniado, ele expulsa demônio. Filho não fica amaldiçoando, ele fica abençoando.
Qual a experiência que você está tendo no seu dia a dia? Não é de filho? Não está tendo experiência de filho, porque não quer, porque a sua posição é de filho. Então aprenda isso. Outro dia Deus vai me usar, porque o tempo já esgotou, e eu posso trazer mais fundamentos sobre isso. Você ouviu aqui os dois tipos de cristãos. A sua posição é para ser um cristão espiritual. Agora entenda, para você ter essa experiência, você precisa desenvolver a sua salvação, que o resultado é bênção. E muitas coisas você vai parar de pedir, porque vai acontecer simplesmente porque você está vivendo como filho. Amém, pessoal? Você imaginou Jesus ficar pedindo tudo para Deus? Não, ele vivia como filho. Ah, mas isso era Jesus. Crente religioso é um problema, né, irmão? Ele fica nessas igrejinhas que só prega beabá e não sabe o profundo. Ainda questiona. Eu estou falando agora no Espírito. Deixa eu te falar. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço. E farão maiores, porque eu vou para o Pai. Cristo está aqui? Ele já foi para o Pai? Então a gente faz maior. Amém, pessoal? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Se põe de pé em nome de Jesus, nesse espírito.